Algum aluno já entrou aí? Se- Bom dia, Léo. Bom dia, Flávio, tudo bem? Deixa eu ajeitar um trem aqui que eu fiz errado aqui. Pera. O que foi, rapaz?
E Flávia, eu mandei para os meninos aqui, aí você pode começar às 8 horas, tá bom? A joia, Léo. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Bom dia, Danilo. Bom dia. E aí, tudo certo? Como passou a semana passada? Tudo bem, né? Em casa, fazendo nada. Cuidando? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia. É livro normal, tia? Meu querido, livro, capítulo, deixa eu tirar, olhar aqui, capítulo 6, sobre frações. A gente vai retomar o estudo de frações, tá? Olha só, a partir dessa semana... Me dá um travesseiro. A partir dessa semana, nós vamos ter 2 aulas semanais, tá? Então, a aula de hoje a tia vai retomar com vocês o estudo de frações. Nós vamos estudar, né, algumas coisas novas. E amanhã nós teremos outra aula, que a tia vai fazer correção de atividade com vocês. Tá ok? Então, semana nova, retorno das aulas, algumas novidades, certo? Então, ó, capítulo 6, frações. A tia vai começar. Vou desligar aqui a câmera para partilhar a tela com vocês, ok? Então, ó, nós estamos estudando as frações, nós estudamos o conceito inicial de fração, né? A identificação da fração. Vou colocar aqui para vocês. Nós vimos sobre o numerador, sobre o denominador da fração. Né? A fração, ela indica para a gente uma divisão. Nós analisamos algumas figuras, nós vimos que o denominador da fração representa o todo, né? No nosso exemplo aqui, em quantas partes foram divididas a primeira imagem, a primeira figura? Em 8 partes. Aí nós trabalhamos aqui quais são as partes coloridas. Nós representamos o numerador com a parte que foi colorida, que foi utilizada. Então, 3/8. Né? Aqui a figura. 3 partes. A parte colorida representa 1/3 da figura. Então, nós aprendemos a fazer a leitura das frações, né? Nós vimos os nomes especiais, né? Meios, terços, quartos, até nono. A partir do nono, quando nós pegamos a base, em que a base é o denominador é uma base 10, né? Ou, aqui, ó, nós lemos décimos, centésimos, milésimos, né? Diferente disso, 15avos, 63avos, 11avos, a gente acrescenta a palavra avos. Então, essa foi a parte inicial de fração.
A correção dessas atividades a tia vai fazer com vocês amanhã, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas, sobre as frações equivalentes e comparação de fração. Vamos lá. Nosso primeiro exemplo aqui no livro didático, ele traz para a gente, né, uma certa quantidade de página. Deixa eu te olhar aqui no livro dela, página 37. Tá? Página 37. Então, olha só, no nosso primeiro exemplo, nós temos aqui uma situação em que fala que Luciana fez 35 quindins. Né? 35 quindins. O que ela fez? Ela vendeu 1/5 dessa quantidade. Então, quando a gente olha a fração 1/5, o que nós vamos analisar? Que é como se ela tivesse, a Luciana tivesse pego 35 quindinhos e dividido em 5 porções, em 5 partes iguais. Então, olha a ilustração que nós temos aqui, né? Então, ela pegou e agrupou eles em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quando ela fala que ela vendeu 1/5, ou seja, das 5 partes em que ela agrupou os quindinhos, né, ela vendeu uma parte desses quindinhos. Então, ela vendeu 1/5. O que ela fez? São 35 quindinhos. Se ela dividiu em 5 partes iguais, cada parte vai ter quantos quindinhos? 7. 7 quindinhos. Então, quando ela fala que ela vendeu 1/5 dos quindinhos, ela vendeu quantos quindinhos? 7. Vendeu 7. Se ela tivesse vendido 2/5? 14. 14. Entenderam? Então, ó, o 5 significa o denominador da fração, indica a quantidade de partes iguais que ela tinha. Ela tem um todo, ela fez a divisão em 5 partes iguais, né? Então, cada parte dessas vão indicar 7 quindins. Certo? Outro exemplo. Olha, Karina, não é tia Osana, é Karina, professora de arte aqui. Vai acompanhar os alunos em uma visita no museu. Né? Virtual, tá, gente? Ninguém passeando, indo ao museu ainda, né? Ainda não é a hora. Então, olha só, o que ela fez? Ela tem 24 alunos. Só 2/3 dos alunos vão fazer essa visita. Então, o que ela fez? Quando a gente fala em 2/3, os 24 alunos foram divididos em quantos grupos? 3 grupos. Muito bem. 24 alunos dividido em 3 grupos. Desses 3 grupos, só 2 que nunca visitaram nenhum tipo de museu. Então, 2/3, como que nós vamos encontrar essa quantidade de alunos? Olha, 24 alunos, uma ilustração aqui. Divididos em 3 grupos, 24 dividido por 3, cada parte, cada grupo, né, terão 8 alunos. Então, ó, se 2/3 nunca visitaram um museu, na verdade, quantos alunos nunca visitaram museu nenhum? 8 mais 8, 16 alunos, né? Então, quando eu falo 2/3 de 24, eu pego 24, divido em 3 grupos iguais, 24 dividido por 3, 8. Né? Então, cada parte, né? Cada 1/3 correspondem a 8 alunos. 2/3, 16 alunos. Agora, aqui, a terceira situação é uma situação um pouco diferente. Por quê? Vamos ler o problema. Em uma empresa, 4 funcionários
não foram trabalhar. Esses 4 funcionários vão corresponder a 2/9 do total de empregados da empresa. Então, quantos funcionários que trabalham nessa empresa? Então, o que nós conhecemos, nós não conhecemos o total. Nós conhecemos só parte desses funcionários, que são 4 funcionários que correspondem a 2/9 do total de funcionários. Então, é como se a empresa tivesse dividido todos os seus funcionários em 9 grupos. Ela dividiu em 9 grupos. 2 partes, ou seja, 2 grupos correspondem a 4 funcionários. Se 2 grupos correspondem a 4 funcionários, cada grupo vai ter quantos funcionários? 2. Muito bem. 4 funcionários representam 2 grupos. Então, cada um desses grupos vai representar 2 funcionários. Ou seja, 2/9 correspondem a 4, 1/9 vai corresponder a 2 funcionários. Se são 9 grupos, como que eu vou fazer? 2 vezes 9, 18 funcionários. Então, tá aqui a ilustração. Geralmente, quando a gente trabalha com fração, a gente trabalha muito a ilustração, que ajuda muito, né? A gente a entender essa parte de fração. Então, ó, 2/9, 4 funcionários, 1/9, 2 funcionários. Cada um desses grupos, 2 funcionários, são 9 grupos, 18 funcionários. Certo? Alguma pergunta até agora? Não. Não? Podemos continuar? Sim. Aí tem essa explicação que a tia fez aqui, nesse quadrinho de observação, ó, na hora de desenvolver a atividade, né, que vocês tiverem dúvida, vocês podem recorrer a essa observaçãozinha aqui, ó, que fala, né, a forma com que nós fizemos. Olha só, o que a tia falou quando nós iniciamos o estudo de fração? A fração representa para a gente o quê? Uma divisão, certo? Então, quando a gente pega aqui, ó, numerador, denominador. O denominador é o divisor. Quantas partes nós estamos fazendo a divisão? Olha aqui a situação dos 24 alunos. 24 dividido por 3 vezes 2. Certo? Então, ó, numerador, denominador. Denominador é o divisor da fração. Vamos lá. Aí tem a atividade, tá? Que vocês vão desenvolver hoje, vão desenvolver amanhã. A tia passou para vocês. Aí, a tia já vai trabalhar para vocês. Oi? Quem falou? Posso continuar? Pode. Aí nós vamos falar das frações equivalentes. Tá? O que são frações equivalentes? Nós vamos entender melhor agora. Olha só. Bernardo e Lucas foram numa feira, né? Que tem melancias fatiadas. E cada um comprou a mesma quantidade de melancia, né? A melancia do mesmo, na verdade, a quantidade é assim, eles compraram uma melancia do mesmo tamanho. Só que cada um comprou a melancia fatiada de uma forma diferente. Veja a ilustração. A primeira ilustração foi a melancia que Bernardo comprou. Né? Ele preferiu dividir a melancia dele em 8 partes iguais. Já Lucas, ele fez a divisão da melancia em quantas partes? 16 partes iguais. Tá? Por quê? Os clientes de Lucas preferem a melancia, não a fatia maior. Os de Bernardo já preferem menor.
Então, olha a observação que nós estamos fazendo. 8 partes aqui, né? 16 aqui. Qual é a primeira ideia que a gente tem? De que forma que foi feita essa divisão de Lucas? O que Lucas fez de diferente? Ele pegou uma fatia inteira e dividiu ao meio, não foi? Ele dividiu em 8 partes iguais, Lucas também dividiu em 8, depois ele pegou cada parte dessa e dividiu ao meio. Não foi isso que ele fez para chegar aos 16 pedaços? Vamos continuar aqui, ó. Certo dia, na hora do almoço, Bernardo notou que havia vendido 4 das 8 fatias. E Lucas vendeu 8 das 16. E eles perceberam que os dois venderam exatamente a metade da melancia que eles tinham. Será que eles estão certos? Um vendeu 4 pedaços, o outro vendeu 8. Porém, Bernardo vendeu 4 de 8 fatias. 4 representa o quê de 8? Metade. Metade. E 8 representa o quê de 16? Metade. A metade. Então, eles venderam exatamente a metade. Está correta a afirmação. Então, eu posso dizer que Bernardo vendeu menos porque ele vendeu 4 partes? Não. Não. Lucas vendeu 8. Ele vendeu mais? Não vendeu. Ele vendeu 8 de 16. Ou seja, ele vendeu a metade. Enquanto Bernardo vendeu 4 de 8. Então, ele também vendeu a metade da melancia. Se nós pegarmos as duas frações, ó, 8 16avos, 4 oitavos. A gente vai perceber que as duas frações são o que nós chamamos de equivalentes. O que são equivalentes? Representam uma mesma quantidade, tá? Então, ó, 4 oitavos e 8 16avos representam uma mesma quantidade, ou seja, a metade, ó, 1/2, metade da quantidade de melancia que cada um tinha. Então, essas são as frações que nós chamamos equivalentes. Elas representam, elas foram escritas de formas diferentes, porque ali as melancias foram divididas de forma diferente, né? Mas elas representam uma mesma quantidade, uma mesma parte do todo. Por exemplo, você tinha falado aqui, ó. Isabela comeu uma fatia de melancia e Danilo comeu 2 dessas aqui. Ó, Isabela comeu 1 oitavo e Danilo comeu 2 16avos. Quem comeu mais melancia? Nenhum. Nenhum. Eles comeram a mesma quantidade, né? Porque elas são equivalentes, ou seja, 2 fatias dessa melancia aqui corresponde a uma fatia inteira dessa. Ela só foi dividida ao meio, né? Então, 2 partes, porém, que representa a metade de uma fatia dessa inteira. Dúvidas em relação às frações equivalentes? Então, olha só, o que acontece aqui? Nós temos 4 exemplos diferentes. Quando a gente, por exemplo, aqui, ó, 3/5 e 6/10. Elas são equivalentes quando a gente transforma tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Ó, 3 vezes 2, 6. Se eu multipliquei 3 por 2, para que essa fração seja equivalente, o meu 5 também deve ser multiplicado por quanto? Por 2. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2,
10. Então, elas são equivalentes. Porque quando eu transformei a minha fração tanto no numerador quanto no denominador pelo mesmo valor. Tá? Aqui, ó, mesma situação. Aqui, né, 3/5, a gente chama isso de fração irredutível. É a menor forma de se escrever essa fração. Ó, 3/5 eu escrevi como 6/10. Aqui já eu escrevi como 9/15, né? Porque eu transformei essa por 2, eu dobrei, essa aqui eu tripliquei o valor da minha fração, tá? Mas o importante, quando a gente for trabalhar a equivalência, se a gente está transformando, está aumentando, né? Porque ela era irredutível, nós vamos aumentar o valor dessa fração. Então, ó, numerador e denominador multiplicado pelo mesmo valor, tá? Agora aqui, ó, eu vou reduzir os dois exemplos, os últimos exemplos, a gente vai reduzir a nossa fração. 15/25. Olha, terminado em 5, divisível por 5. Então, eu vou lá, ó. 15 dividido por 5 dá 3. Se eu dividir 15 por 5, o mesmo aqui, ó, o 25 do denominador deve ser dividido também por quanto? Por 5. Então, ó, 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Certo? Aqui, ó, 27/45. Todos os dois números são múltiplos de 9. Para que a gente simplifique ou para que a gente aumente uma fração, numerador e denominador tem que ser ou multiplicado, que foram os dois primeiros exemplos, ou divididos pelo mesmo número. Só posso reduzir, tá? Se eu utilizar o mesmo número. Nada de dividir em cima, por exemplo, por 3 e aqui no denominador por 5. Numerador e denominador tem que ter o mesmo divisor, tá? Então, aqui, ó, 27/45. 27 por 9, 3. 45 por 9, 5. Então, eu reduzi, eu fiz a redução das minhas frações utilizando o mesmo número. Importante, é sempre o mesmo número, mas, ó, multiplicando ou dividindo. Não podemos utilizar o zero. Lembrando aqui também que o denominador de uma fração, ele nunca vai ser o número zero. Zero não é divisor, né? A gente sabe que o zero como divisor, como denominador, não pode ser usado. Depois vem a atividade que vocês vão desenvolver ao longo dessa semana, tá? Depois nós vamos aprender a comparar duas frações. Quando eu estou falando numa fração maior, numa fração menor, como que eu vou, né? Quais são os parâmetros que nós vamos utilizar para comparar essas frações? Aqui nós temos um exemplo, né? O todo foi dividido em 7 partes iguais. Né? Aqui representa um percurso, um trecho de uma viagem que Márcio e André estavam fazendo. Então, ó, Márcio dirigiu 3/7 do caminho, as 3 primeiras partes, né? Foram divididas em 7 partes iguais. Márcio dirigiu 3/7 e já a Andréia dividiu 4/7 do percurso. Sem falar da comparação da fração, a gente sabe quem dirigiu mais. Quem dirigiu mais? Andréia, né? Andréia dirigiu mais. Ora, se foi dividida em 7 partes iguais, ela dirigiu 4, 4 é mais do que 3. Então, quem dirigiu o maior percurso foi Andréia. Então, agora aqui, ó, montamos as duas frações. Como que é? Márcio dirigiu 3/7 do percurso
e a Andréia dirigiu 4/7 do percurso. Então, nós sabemos que 4 é maior do que 3. Então, né, 3/7, que foi o que Márcio dirigiu, ele dirigiu a menor parte desse percurso. 3/7 na fração é menor do que 4/7. Então, observe, todas as vezes que o denominador for igual, nós vamos identificar a maior e a menor fração através de quem? Do numerador. 7 partes iguais, né? Nós sabemos que 3 é menor do que 4. Então, o mesmo denominador na fração, quem vai ter o maior, né, vai ser a maior fração, o que tiver o maior numerador, tá? Mas isso só vale para quando os denominadores forem iguais. Denominadores iguais, tá? A maior fração é que tiver o maior numerador. Dúvidas? Não. Agora aqui, quem sabe dizer para a tia, 7/8 ou 2/3? Quem é a fração maior, quem é a menor? Como que nós vamos fazer agora? Frações diferentes. Vamos para a ajuda do a nossa ilustração. Vamos lá. Primeira fração, 7/8. Nós sabemos que o denominador da fração representa as partes em que o todo foi dividido. Então, a primeira fração foi dividida em 8 partes iguais. A segunda fração foi dividida em 3 partes iguais. Certo? Então, ó, a ilustração vai ajudar, né? Quando a gente pega 7/8, quem é que tem a maior parte colorida? 7/8 ou 2/3? 7/8. 7/8. Ó, 1/8, né, que está faltando para colorir, ele corresponde a uma parte muito menor do que 1/3 que está faltando para colorir aqui. Então, a fração 7/8, apesar de estar faltando uma parte aqui e uma também aqui, só, né, a gente vê que a parte que falta colorir aqui na segunda fração, ela é muito maior do que a parte que falta colorir na primeira fração. Então, a fração 7/8, ela é maior, né, do que 2/3. Vamos lá? Tia, esse negócio de ilustração, eu não sei se eu vou conseguir entender a ilustração. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar o que nós chamamos das frações equivalentes, que nós acabamos de ver. Transformar as duas frações em frações com o mesmo denominador. E aí, quando a gente transforma essas frações em frações equivalentes, a gente vai conseguir entender melhor, né, qual é a fração maior. Como que nós vamos fazer isso? Ó, aqui o que a gente acabou de falar para vocês. 7/8 e 2/3, todas as duas frações está faltando o quê? Uma parte para completar a unidade do inteiro. Só que nós vimos ali na ilustração que uma parte do inteiro, né, de 8 partes, ela é menor do que uma parte do inteiro de 3 partes. Então, nós vimos que a fração 7/8 ela é maior que 2/3 pela ilustração que nós fizemos. Então, agora olha só, a gente vai trabalhar a equivalência. Sim, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos multiplicar essa fração até encontrar o mesmo valor no denominador das duas frações. Olha só, 7/8. Eu multipliquei por 2, 8 vezes 2, 16. 7 vezes 2, 14. Ok. Aí eu multipliquei aqui.
7 vezes 3 deu 21. 8 vezes 3 deu 24. Opa! Olha só, quando a gente pega 8 vezes 3, 8 vezes 3 dá quanto? 24. Então, o número 24, ele é múltiplo de 8 e também é múltiplo de 3. Certo? Aí, olha a transformação que eu fiz nessa fração. Até chegar ao 24. Ah, tia, eu não vou fazer isso não, vou fazer direto, eu já entendi. Eu vou levar direto para o 24. Precisa de fazer esse monte de transformação? Não precisa. Então, ó, qual é a fração equivalente a 7/8 e a 2/3 que tem os denominadores iguais? Ó, 7/8 é equivalente a 21/24. 2/3 a 16/24. Né? Então, se eu pegar as duas frações, eu vou ver, ó, que 7/8 rendeu para mim um denominador igual a quanto? Um numerador, 21. Já 2/3, o numerador foi quanto? 16. Então, eu chego à conclusão aqui, ó. 21/24 é maior que 16/24. Ok? Conseguiram entender? A tia vai pedir que vocês trabalhem a revisão, continuem olhando essas observações que tem no livrinho didático de vocês, tá? Vocês têm... Deixa eu te liberar a câmera. Vocês têm atividade para desenvolver. Amanhã nós temos mais uma aula. No início da aula a tia falou que agora nós vamos ter 2 aulas semanais, tá? Então hoje a gente já trabalhou esses conceitos de frações com vocês. Vocês vão desenvolver ao longo da semana as atividades. Amanhã a tia vai fazer a correção das atividades que vocês fizeram de frações antes das férias, tá? E aí, se vocês estiverem desenvolvendo essas atividades que a gente viu hoje, se vocês tiverem dúvida, amanhã também vocês já podem tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, boas semanas, boas atividades, aulas aí, né, das próximas que virão. Um beijo, até amanhã, amanhã a gente se vê. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.